Bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Gostaria de pedir, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações e escolha a opção todas. Dessa maneira, todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal, você será notificado. E gostaria de pedir que você curta os nossos vídeos. Tem bastante vídeo aí no nosso canal, é só você escolher alguns, assiste, dá uma curtida, isso valoriza bastante o nosso trabalho, e compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso a esses vídeos e, assim como você, sejam abençoadas por eles. Hoje nós vamos falar a respeito de um texto que está lá no livro de 2 Reis, no Antigo Testamento, no capítulo 4. O título é Eliseu aumenta o azeite da viúva. Vamos ver o que essa história tem a ver com a nossa vida e de que maneira nós podemos ser abençoados com ela. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e elas enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Essa história ela parece bem contemporânea, né? Vai falar a respeito de dívida, vai mostrar uma pessoa ali que está aflita por causa da sua situação financeira. Quantos de nós já não passamos em algum momento ou estamos passando por algum momento de aflição, especificamente por conta da nossa vida financeira, né? Essa mulher, ela era esposa de um profeta de Deus, e esse profeta tinha morrido e tinha deixado dívidas. Então chegou o credor à porta dela, querendo levar os filhos dela como escravos. Era comum no passado que algumas pessoas fossem escravizadas para pagar dívidas. E ela foi correndo lá a Eliseu, que era um profeta de Deus, um grande profeta de Deus, pedindo ajuda. Ela falou: o credor está querendo levar os meus filhos como escravos. E aí o Eliseu ele vai perguntar: como que eu posso te ajudar? O que você tem em casa? Ela vai falar: eu não tenho nada em casa, eu só tenho uma botijazinha com um pouco de azeite. E a gente vê nesse momento que quando a gente está muito ansioso com uma situação, para a gente resolver um problema, a gente não consegue vislumbrar aquilo que está ao nosso alcance fazer. Ele pergunta o que ela tem e ela responde: eu não tenho nada, eu só tenho um pouco de azeite. E o azeite naquela época, ele era ainda mais valorizado do que hoje em dia, não só para alimento, mas para fazer unguento, na área médica, na área de cosméticos, na questão também de fazer ali os preparos, né, sagrados em ofertas. Então o azeite ele era usado para muitas coisas. E quando a gente está muito obcecado, muito focado num problema, a gente não consegue enxergar as soluções. E ela, no prisma dela, ela não via nada que ela tivesse ali que ela pudesse usar para quitar aquela dívida. E aí o Eliseu, ele obviamente, ele estava olhando aquela situação de fora, então ele conseguia vislumbrar uma saída. E ele fala: pede aos seus vizinhos vasilhas,
pede bastante vasilha e vazias e leva para sua casa e fique ali, fecha a porta, apenas você e seus filhos, e vá despejando esse azeite que você tem nessas vasilhas. E a mulher, ela vai obedecer, mas eu imagino que talvez naquele momento ela, na mente dela, tenha questionado, mas eu tenho pouco azeite e ele me pediu muitas vasilhas, né? Na cabeça dela, uma vasilha seria suficiente. Mas algo que a gente não consegue compreender, principalmente quando nós estamos muito desesperados para resolver um problema, quando a gente está muito aflito com alguma situação, a gente não consegue perceber que Deus, ele vai usar aquilo que nós temos, aquilo que a gente acha que é muito pouco, ou que, assim como ela disse, não é nada, não tenho nada. Deus, ele vai usar esse nosso nada para mostrar o tudo dele, para multiplicar. Você vê que o título desse texto é que o Eliseu aumenta o azeite. Ou seja, ele não criou o azeite para ela, ele não deu azeite para ela, ele não arrumou um azeite para ela. Ele aumentou aquilo que ela já tinha. Aqui no versículo 1, eu separei alguns versículos que mais me chamaram a atenção. O versículo 1 vai mostrar que ela buscou ajuda em quem podia ajudar. Então não são todas as pessoas que nós devemos sair abrindo os nossos problemas, porque não é todo mundo que pode ajudar e não é todo mundo que deseja ajudar. Algumas pessoas, elas vão mostrar um interesse em saber da nossa situação apenas por curiosidade, seja para depois sair divulgando para os outros, ou seja para nos criticar, mas a título de curiosidade elas vão querer saber do nosso problema. Então a gente precisa buscar em quem nós vamos de fato procurar auxílio, procurar ajuda. Ela buscou em quem de fato poderia ajudar. Aqui no versículo 2, ela considerou que ela não tinha nada. Ela vai falar, tua serva não tem nada, eu não tenho nada em casa, apenas um pouco de azeite. Mas o que é isso para uma dívida que eu estou correndo risco de perder os meus 2 filhos? Quando nós estamos passando por um sofrimento, a gente tem por hábito sempre aumentar aquela situação para aquilo que é negativo. A gente tem por supervalorizar uma situação que já é ruim, que já é difícil, mas a gente coloca ela ainda pior e a gente não consegue enxergar aquilo que nós temos ao nosso alcance que possa vir a nos ajudar a resolver aquele problema. Isso aconteceu, a gente vê lá em Gênesis, quando a Agar, que foi a primeira mulher que deu um filho a Abraão, ela tá com seu filho no deserto, o filho dela ainda era jovem, tinha acabado a pouca água que eles tinham levado para a viagem e ela deixa o seu filho sentado e ela se afasta. E ela não queria ver o filho dela morrer, ela tinha por certo que o filho ia morrer, porque não tinha água, eles estavam no deserto. Então precisou que o anjo de Deus viesse, mostrasse a Agar que ali tinha um poço. E ela foi, pegou água, bebeu e deu para o filho beber. Aí eu pergunto, foi o anjo que construiu aquele poço naquele momento? Não, aquele poço já estava ali. Mas ela estava tão focada no seu problema que ela não conseguiu enxergar que ali havia um poço com água. A mesma coisa acontece aqui com a sunamita. Ela tem um pouco de azeite, mas quando ela é perguntada, o que você tem em casa? Ela responde, eu não tenho nada. E nós agimos dessa maneira também. Quando a nossa aflição, ela ultrapassa os limites e a gente só consegue enxergar o problema, a gente sempre age da mesma maneira. Eu não tenho nada o que fazer. Não tem nada ao meu alcance. Eu não tenho nada que eu possa ajudar para resolver essa situação. E aí, Deus, ele com a sua misericórdia, ele vai usar alguém, instrumento dele, assim como usou o seu anjo, como usou o profeta Eliseu, para nos mostrar, calma aí, você não tem nada não, tem algo aqui sim que você pode fazer para melhorar essa situação.
Tem algo sim na sua mão que você pode usar para resolver esse problema. Outro versículo que me chamou a atenção foi o versículo 6, que a provisão ela só parou quando já era suficiente. O que está lá no versículo 6? Cheias as vasilhas, ela disse a um dos filhos: me dê aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma vasilha. Então o azeite parou. O azeite que Deus estava providenciando só para quando não existem mais vasilhas para serem enchidas. Se ela tivesse conseguido mais vasilhas com seus vizinhos, era certo que haveria mais azeite para encher aquelas vasilhas. Aquilo que ela entregou para Deus foi aquilo que Deus concedeu a ela. Então a gente pode entender assim numa outra lógica. Se ela tivesse talvez se esforçado mais para conseguir mais vasilhas, o Senhor teria abençoado mais. Mas a medida em que ela se esforçou para conseguir as vasilhas foi a medida que Deus abençoou. Isso tem muito a ver com fé e obra. Ela teve fé no que o profeta falou, ela foi e obedeceu, ela buscou as vasilhas e a obra dela foi aquilo ali. Ela conseguiu uma quantidade específica de vasilhas. De acordo com a obra dela, Deus concedeu ali o seu milagre. E isso fica de reflexão para nós, para a gente parar para pensar. O que eu estou oferecendo a Deus como obra para que o Senhor me devolva como milagre, para que eu possa ter esse meu problema solucionado? Talvez nós estejamos amargando uma situação ruim por mais tempo do que o necessário, porque a gente até tem a nossa fé que Deus vai resolver, mas a gente está falhando na nossa obra. Talvez a gente não está entregando o suficiente, talvez a gente não está fazendo o suficiente. Às vezes a gente até pensa que já fez o suficiente. Poxa, mas eu estou me esforçando há tanto tempo, eu estou lutando há tanto tempo, sabe? Tudo que estava aqui ao meu alcance, ao meu redor de fazer, eu fiz, mas ainda não resolvi esse problema. Talvez não chegou o tempo de resolver, mas Deus ele vai nos mostrar se ainda é tempo de esperar. Mas talvez já pudesse estar resolvido aquele problema, mas as nossas obras não estão sendo suficientes. Talvez a gente esteja dando aquilo que a gente acha que está fazendo o nosso máximo de força, quando na verdade não. Talvez a gente esteja entregando aquilo que é mais confortável fazer. E quando a gente se esforça, a gente sai daquela zona de conforto, quando a gente vai e entrega aquilo que é mais incômodo, Deus ele vai responder à altura. E o milagre que ele vai nos dar vai ser algo à altura do nosso esforço. Então a gente vê que o azeite ele só parou de derramar quando não tinha mais vasilha para comportá-lo. Então se a gente quer que Deus derrame de uma maneira assim abundante na nossa vida, para encharcar a nossa vida com os seus milagres, a nossa ação ela tem que corresponder à altura de Deus. E o outro versículo que eu vi aqui para a gente fechar esse texto foi o versículo 7, que os crentes eles também podem passar por situação financeira. E eu sei disso muito bem, porque faz mais de 2 anos que eu estou desempregada, sem um emprego formal, né? Fazendo alguns bicos, alguns trabalhos individuais, né? Alguns trabalhos autônomos, mas o emprego formal mesmo tem mais de 2 anos. E eu sei na pele o que é você estar nessa situação, você sendo ali o arrimo de família, o pilar ali da sua casa. Então, quando Deus ele me mostrou esse texto por um outro olhar, eu já tinha lido esse texto outras vezes, mas eu olhei com outro olhar e falei, caramba, ele era um profeta de Deus, ele era temente a Deus, mas ele morreu deixando dívidas. Era um homem de Deus, mas ele tinha dívidas. E isso me trouxe um alento, porque Satanás ele gosta ali de meter o dedo na sua ferida.
Como se já não fosse o bastante, você está passando por um problema financeiro, ele ainda bota na sua cabeça que aquilo ali é culpa sua, que você é incompetente, que você não é crente o suficiente, porque crente que é crente não passa por situação ruim financeira. E o texto ele está mostrando que não, era um profeta de Deus, era temente a Deus, mas ele tinha dívidas. Isso mostra que qualquer pessoa pode passar por um momento de dificuldade financeira. Até mesmo aquela pessoa que é fiel a Deus. Dívida não é uma coisa apenas de uma pessoa que não tem Deus. Ah lá, tá com dívida porque não tem Deus. Se tivesse Deus, ia estar com a sua vida financeira arrumada. Isso não é verdade. Porque a Bíblia ela deixa clara. O texto mostra que ele era um profeta e ele temia a Deus, mas ele estava com dívidas. Isso mostra que às vezes, por mais que você tenha um relacionamento com Deus saudável, algumas áreas da sua vida vão ficar descompensadas. Talvez você teve uma atitude ruim, você administrou mal os seus recursos, talvez você não aplicou quando tinha que aplicar, talvez você investiu num trabalho, num negócio que não te devolveu o lucro que você esperava. Talvez você teve um imprevisto e você teve que lançar a mão daquilo que você estava guardando, mas você sempre vai ficar mal visto pelas pessoas. Está devendo porque não tem responsabilidade com dinheiro. Está passando dificuldade é porque não teve juízo para administrar os recursos. E você vê que existem várias possibilidades de uma pessoa entrar numa dificuldade financeira, não é? Então eu quero aqui deixar para você que, assim como eu, está passando por uma situação ruim financeira, eu quero que você entenda que isso não tem diretamente a ver com a sua fé ou com o seu relacionamento com Deus. Pode ser que você tenha se afastado de Deus e nesse momento sua vida financeira ficou ruim. Isso é compreensível. Agora que você voltou a se relacionar com Deus, você vai ali, passo a passo, ele vai reestruturar sua vida financeira. Mas existe também exemplos, assim como esse profeta, em que você não se afastou de Deus, mas ainda assim você entrou num problema financeiro. E isso tem vários tipos de explicações, podem ser por diversos motivos. Mas algo que você precisa ter em mente é que você não pode deixar o inimigo ou outras pessoas usadas pelo inimigo fazerem você duvidar da sua fé, duvidar do seu relacionamento com Deus. Porque muitas pessoas que estão num relacionamento sincero com Deus, elas podem ficar doentes, elas podem perder o seu casamento, elas podem ter problemas com seus filhos, elas podem ter problemas financeiros. E isso não significa que a sua fé não é verdadeira e que seu relacionamento com Deus não é sincero. É Ele quem sabe quem é você, que tipo de relacionamento você tem com Ele, que tipo de fé que você tem. Então, não deixe que as outras pessoas coloquem dúvidas na sua cabeça. Se você está sendo um cristão verdadeiro, se o seu relacionamento com Deus é verdadeiro, se é culpa sua, todas as coisas ruins que estão acontecendo na sua vida. Não deixe que esses pensamentos entrem na sua mente, porque por muito tempo eu deixei que esses pensamentos entrassem na minha mente, achando que tudo que acontecia de ruim na minha vida era culpa minha, e nem sempre a culpa é nossa. Então, espero que você tenha gostado desse texto e que ele traga a você ânimo e que você compreenda o que esse texto significa. Assista novamente o vídeo quantas vezes você precisar e compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam reanimadas na sua fé. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.